melhor. Que inveja dessa biblioteca do Beluso, tudo catalogado. Boa A sua tarde. biblioteca toda catalogada, toda bonitinha. Vamos lá, já estamos ao vivo. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação apresentar esse primeiro webinar da Editora Contracorrente. Temos aqui um time de ilustríssimos economistas, um grupo seletíssimo de nossos grandes economistas brasileiros, e a ideia é fazer uma discussão por volta aí de uma hora sobre os impactos da economia, da pandemia na economia brasileira e avaliar de maneira crítica as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo e o que poderia ser sugerido por esses grandes pensadores para favorecer ou para nos ajudar a enfrentar esse grave momento, essa grave crise que o país enfrenta. Para começar a discussão, e aqui eu já de logo eu agradeço a aceitação do convite aos nossos todos os queridos amigos, vamos começar então uma primeira rodada para avaliar o impacto da pandemia na economia brasileira, e eu começo pela professora Rosa Maria Marques, que é professora titular da Faculdade de Economia da PUC São Paulo, um grande nome da economia brasileira e que certamente vai nos ilustrar muito sobre esse tema. Professora Rosa, por favor. Bom, eu vou falar rapidamente, inclusive tinha me proposto a falar em primeiro lugar, tal é a minha angústia. Então, eu quero compartilhar com vocês a minha angústia. Todos nós estamos acompanhando o noticiário diariamente, na verdade, diuturnamente, né? E há pouco saíram 3 dados que são avassaladores. Então, a perspectiva da queda de 4,2% da economia alemã, de 6% na França, e a Organização Mundial do Comércio prevendo que a queda do comércio internacional pode ser de 32%. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo o que está acontecendo nos outros países, especialmente nos Estados Unidos, e antes disso na China, né? E no caso brasileiro, já a questão de uns 15 dias, saiu a primeira projeção, que foi um grupo lá da Fundação Getúlio Vargas, sugerindo uma queda de 4,4% na economia brasileira, e eles tinham essa projeção com base de uma metodologia aparentemente muito simples. Eles usavam o impacto da crise de 2007 e 2018 no Brasil, mais a greve dos caminhoneiros, e dava 4,4%. De lá para cá, firmas de consultoria, bancos, cada um a cada semana, estão colocando novas projeções. Bom, do meu ponto de vista, o que está se aparecendo no conjunto, não do Brasil, mas no conjunto do mundo, é uma crise sem precedentes. Eu, até pouco tempo, até 3 dias atrás, achava que poderia ser uma crise da dimensão de 2008. Já não acho mais isso. Não acho mais isso, não só pela parada que está ocorrendo, porque foi uma literal parada, não se trata de uma crise que começa a se ensaiar, e não adianta me dizer que já havia sinais de crise. Eu sei disso. Já havia sinais de crise na economia mundial, ela estava rateando, ela estava parando, vários economistas apontavam a possibilidade de uma nova crise financeira, mas no meio de tudo isso, houve uma parada brusca. Vocês olhem, por exemplo, o índice de solicitação de desemprego nos Estados Unidos, você tem uma curva meio, parece o coração, e, de repente, um pulo, né? É uma coisa brusca que aconteceu. E é uma parada, e essa parada ela se retroalimenta,
Quando teve a parada da China, já impactou nas outras economias, e depois a doença foi para as outras economias e outros países e aprofundou a crise que já estava colocada. Mas vejam, qual é meu ponto? Meu ponto é que tem um componente da evolução da doença que se traduz em crise econômica para além disso que eu estou mencionando, que é o fato de que não tem um paradeiro a doença. Enquanto não houver vacina, nós vamos estar numa situação, no plano mundial, de abrir e fechar. Você abre as atividades, relaxa um pouco, de repente volta uma segunda onda, como está voltando uma segunda onda na China, espero que vocês estejam acompanhando, está voltando uma segunda onda, já tem contaminação local, né? No Japão está preocupante. Então, esse quadro, eu diria, talvez nos remetesse àquilo que a gente estudou nos livros, né? A crise dos anos 30. Então, eu não sei o que nós vamos discutir em termos de medidas, mas a crise ela é avassaladora. E, em sendo avassaladora, ela vai destruir, acho eu, né, a capacidade de recuperação no segundo momento. Se não tiver um Estado muito forte que rearticule uma reorganização no futuro, já criando as bases agora, eu acho que nós estamos, vou usar uma expressão, um mato sem cachorro. Tá? Então, a crise é avassaladora. Eu já não sei quanto se diria que vai ser a queda no Brasil, mas já não acredito mais que a pior hipótese de 4,4 seja muito negativa. De repente, vai ser 8% de queda, ok? E com isso, eu coloco minha visão de forma geral, tá? Muito bem. Eu tenho que desligar o WhatsApp aqui. Professora Rosa, muito obrigado pela sua explicação. Eu agora vou passar a palavra ao professor Antônio Corrêa de Lacerda, que é diretor da Faculdade de Economia da PUC São Paulo, presidente do Conselho Federal de Economia, um grande economista brasileiro, crítico e que seguramente também vai nos dar uma grande visão sobre o atual momento. Por favor, professor. Bem, Valim e colegas, os nossos internautas, né, que nos ouvem e veem, de fato, nós estamos num momento, num dos mais dramáticos da nossa história econômica, né, e especialmente a maior crise pós finanças globalizadas, né? Então, isso extrapola a crise de uma forma magnificada, né, sobre todos os países, né, e com consequências muito significativas. É bom a gente lembrar o seguinte, quer dizer, o mundo já vinha, desde 2008, a gente ficar no período mais recente, com a crise subprime norte-americana, depois seguida da crise europeia, o mundo vinha numa desaceleração. A China, que durante 30 anos, de 1980 até 2010, cresceu 10,5% ao ano, né, reduziu o seu ritmo substancialmente para 6,5% desde então, né, desde 2011, 2012. Ainda é um crescimento fantástico para um país. Eu estou falando ainda antes da crise do coronavírus, né? Ainda 6,5%, um crescimento fantástico para a segunda maior economia do mundo, talvez a primeira em paridade de poder de compra, mas não há dúvida que essa redução provocou um novo normal na economia global, que fez parte de um crescimento muito mais modesto. Também é bom a gente lembrar que já em 2008, 2009, os principais bancos centrais do mundo tinham reduzido a praticamente zero, alguns até a taxas negativas, as suas taxas de juros básicas, né, numa tentativa desesperada de baratear o crédito, baratear o financiamento, diminuir aquilo que a gente chama de custo de oportunidade, ou seja, tornar mais barato relativamente para o investidor produzir, né, e tentar dramaticamente induzir produção e consumo. E isso, de certa forma, o mundo não voltou aos níveis pré-crise
2008. Né? Então, a gente já vivia esse panorama. Com a eclosão da crise do coronavírus e sendo o seu epicentro, num primeiro momento, na própria China, isso teve e tem uma repercussão muito significativa para a economia global. Primeiro, porque a China se tornou meio que fábrica do mundo, né? Um grande absorvedor de commodities, de energia e de alimentos de forma geral. E, evidentemente, a paralisação das atividades lá traz duas consequências imediatas para a economia global e repercutindo também nos preços dos ativos. A primeira foi uma queda da demanda, né, de um país significativo como a China, mas também provocado e, vamos dizer, aumentado com os reflexos da crise do coronavírus na Europa e, por que não, nos Estados Unidos e nos demais países. Então, você tem um movimento sincronizado, né, que vai gerar, primeiro, um choque de oferta, porque a capacidade de produção dos países fica abalada, inclusive da China, comprometendo, diga-se de passagem, inclusive a produção brasileira. Infelizmente, ao longo das últimas décadas, o Brasil reprimarizou a sua pauta de produção e de exportação e é pego de duas formas, né? Primeiro, porque a nossa indústria, o que restou da indústria brasileira pós-desindustrialização que ocorreu nas últimas décadas, depende basicamente de insumos fabricados na China e que, portanto, nesse momento de colapso, se vê. E aí não estamos falando nem de produtos sofisticados, como, por exemplo, componentes eletrônicos, fármacos químicos e bens industriais. Estamos falando de máscaras medicinais, estamos falando de luvas, estamos falando de coisas básicas que deixaram de ser produzidas no Brasil. Isso é um crime que se cometeu contra a realidade brasileira, né? Sem nenhum conceito de política industrial e de segurança do abastecimento. Quer dizer, isso foi um crime que é feito com a sociedade brasileira e praticado pela ausência, né, de políticas industriais, pela ausência de um projeto, né? Então, o que acontece? Esse choque de oferta nos pega em cheio, porque nós deixamos de produzir, a nossa indústria definhou ao longo das últimas décadas e nos tornamos dependentes de exportação de matéria-prima, grãos, petróleo bruto e carnes, basicamente, e minério, né? Então, no momento em que a economia global entra nessa debacle, o que ocorre é um colapso dos preços e da demanda. Então, o primeiro choque que a gente tem é de fora para dentro. E o choque doméstico, evidentemente, é provocado pelo necessário isolamento, né? Na medida que você provoca o isolamento, isso agrava a condição da economia. Os mercados financeiros ficam em pânico, né, porque estão mundo afora buscando uma reprecificação dos seus ativos. Os agentes e os gestores de recursos tentando, de forma desesperada, realocar seu portfólio, não há para onde correr, a não ser para o velho e bom título norte-americano, né? Então, o dólar se valoriza frente às demais moedas, o que significa que, para todos os mortais não produtores de moedas conversíveis, como gosta de assinalar o mestre Beluso, né, ficam à mercê dessa situação e, portanto, resplandece. Apesar da nossa boa posição externa, nossa do Brasil, em nível de reservas, isso não nos exime de uma super desvalorização do câmbio, um overshooting na taxa de câmbio, né, com todas as consequências previstas, né? Então, na verdade, esse quadro, o mais difícil dele é que é muito difícil de se fazer qualquer projeção, né, porque ela dependerá da profundidade e extensão da crise sanitária global, segundo, decorrente disso, da crise internacional, no campo doméstico, a profundidade e extensão da crise sanitária no Brasil e a consequência econômica das medidas necessárias para você minimizar, como gostam de dizer os sanitaristas, o achatamento, provocar o achatamento da curva no caso de contaminação e mortes, né? O que significa, portanto, um longo período em que você não terá atividade normalizada. A primeira estimativa que nós fizemos, já há um mês, denotava um quadro de queda do PIB entre 2% e 6%, trabalhando com vários cenários, várias hipóteses.
e todas elas, evidentemente, dependendo do conjunto de variáveis que você usa. Mas não há dúvida que, para a economia brasileira, isso é dramático em qualquer situação, mesmo no melhor dos casos, pouco provável 2%, o mais provável realmente é que pelo menos seja algo entre 3% e 4%, vamos dizer. Mas o Brasil já entra nisso, numa situação, além da vulnerabilidade produtiva externa que nós já comentamos, numa vulnerabilidade social fantástica. Uma estrutural, que é decorrente do número de pessoas sem assistência, né? E um desemprego que atinge, no seu sentido amplo, né, que envolve não só o desemprego, a desocupação, mas também o desalento e os subutilizados, um contingente de 27 milhões de pessoas, né? Antes da crise do coronavírus. Quer dizer, o que vai acontecer agora vai ser uma tragédia para a sociedade brasileira. É isso. Obrigado. Perfeito. Muitíssimo obrigado, professor. Eu agora convido o nosso querido professor Luiz Gonzaga Beluso, mestre de todos nós, para explicar, para dar sua visão sobre a crise. Professor Beluso, por favor. Valim, eu fico meio desconfortável com essa ideia de que eu sou mestre de todos vocês. Eu me lembro, então, quando falam mestre, eu me lembro do Novo Testamento, como se referiam quando os apóstolos se referiam a Cristo, né? E eu não tenho essa pretensão, né, de ser esse mestre. Eu sou, na verdade, um discípulo dele. Eu sou um discípulo dele, porque vocês sabem que eu sou, apesar de todas as minhas outras filiações, eu sou católico, né? Cristão. Que eu sigo atrás do cristianismo original, primitivo, né? Como o Papa Francisco e o Papa João XXIII, né? Mas eu fui precedido aqui por duas exposições muito interessantes, muito amplas, muito competentes, né? A Rosa, ela acentuou ou vislumbrou as possibilidades do aprofundamento da crise, né? Ela apresentou aí as projeções, que são, em geral, feitas pelos economistas. É raro que eles acertem, né? E o que ela deixou claro que existe uma dúvida a respeito da profundidade da crise. E a exposição dela foi muito competente, assim como foi a do meu amigo Antônio Corrêa de Lacerda, quem eu tive o prazer de enganar nas aulas que eu dava na Unicamp, né? E aqui está também o nosso querido Fagnani, que vai falar depois. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que à primeira vista, ou seja, numa observação assim mais demorada sobre a crise, e o Lacerda e a Rosa já falaram, é uma crise que é muito mais chocante, cujo desenvolvimento foi mais rápido do que, por exemplo, a crise de 29. Né? Porque a crise de 29, o ápice, ou, digamos, o buraco dela aconteceu em 33. Né? Levou um tempo entre o choque da Bolsa de Valores, a queda da Bolsa de Valores, e o desenvolvimento dos processos que foram encolhendo a oferta, encolhendo a demanda. Chegou a 33, quando nos Estados Unidos você teve o fundo do poço, exatamente depois da eleição do Roosevelt. Né? Aqui o que aconteceu é que o rompimento das cadeias, quando eu falo em cadeias, eu estou falando no sentido material, estou falando no sentido monetário. O rompimento das relações monetárias, ou seja, entre empresas, bancos e famílias ou trabalhadores, foi muito brusco e muito rápido. Né? E isso suscitou uma reação, às vezes um pouco hesitante, dos governos, e do governo brasileiro, sobretudo, né?
porque sempre a primeira atitude é você achar que a coisa não é tão feia assim, que é só uma gripezinha, né? Estou falando do ponto de vista econômico, mas não é. Né? Quando você conversa com o empresário, você conversa com o pessoal do sistema financeiro, você nota que, por exemplo, né, as carteiras de ativos estão completamente desvalorizadas. Né? E aí surge uma sugestão. É preciso que o Banco Central compre as carteiras. Né? É preciso que o Banco Central ajude a reanimação do crédito. Né? Então, os próprios protagonistas do setor privado, as empresas, por exemplo, começam a reclamar que os bancos não estão emprestando. Aí começa uma discussão de demonização. Aí, porque os bancos são maus e não dão crédito. Não é que os bancos são maus nem são bons, nem maus nem bons. Eles, na verdade, bancos privados não podem fazer isso diante da incapacidade de avaliar o risco. Aliás, se eles olharem o circuito de crédito e de circulação da renda, eles estão observando o seguinte, olha, se nós usarmos os padrões convencionais, nós vamos ter um efeito negativo no nosso balanço, porque a inadimplência vai ser muito grande. Então, a gente tem que olhar. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e nós estávamos dizendo o seguinte, o pessoal fica separando assim, não porque o banco, porque a empresa, porque as famílias. Isso é um transatlântico como o Titanic, que afundou. Então, afunda todo mundo junto, porque isso é um sistema de relações. É um sistema de relações que tem a sua própria dinâmica, não é? Tem a sua própria forma de reagir a um choque como esse. E a reação que está ocorrendo, ao invés da consolidação dessas relações, é o distanciamento, não só o distanciamento social, mas é o distanciamento econômico. Então, só há uma forma de você juntar ou reconstituir esse sistema. É através da ação do Estado, através do Banco Central, através da política fiscal. Aliás, eu diria que nós estamos na seguinte situação. Do jeito que as coisas estão, é preciso primeiro limpar o passado, ou seja, limpar as dívidas, isso que foram contratadas no passado, e depois apontar para o futuro. Né? Tudo isso não pode ser feito a despeito da boa vontade, das boas intenções, não é um problema de boas intenções, não pode ser feito pelos elementos, pelos indivíduos ou pelas empresas individuais e pelos bancos privados que estão no jogo do mercado, porque o problema é que não tem mais jogo. Você está querendo jogar uma partida de futebol, mas não tem bola, certo? Não tem bola para circular. Né? De futebol, a bola circula. Então, a gente precisa ter isso muito claro mesmo. Eu estava lendo um pouco antes de nós começarmos o nosso debate, só para eu não encher muito a paciência de vocês, eu estava lendo um depoimento dos 3 responsáveis pelas ações tomadas em 2008 pelo Banco Central americano. E eles dizem, assim, com muito pragmatismo e muita modéstia, é o Bernanke, o Paulson e o Timothy Geithner. Eles dizem, olha, nós, na hora que a crise foi desencadeada, nós não tínhamos noção da sua gravidade. Mas, à medida que a gente foi tentando administrá-la, nós fomos sentindo que a gente precisava ir muito além do que a gente pretendia ir. E eles foram rompendo com todos os, digamos, protocolos. É que aqui no Brasil, vou dizer, tirando o presidente do Banco Central, que é o neto do Roberto Campos, que eu conhecia muitos anos atrás, né? E nós, 2 ex-seminaristas, brigavam muito porque nós pensávamos diferente, mas o presidente me parece um sujeito muito pragmático. Agora, os outros membros da equipe econômica estão completamente aturdidos. Então, eles querem fazer as coisas assim, mais ou menos, a conta-gotas, né? Então, nós não sabem nem como distribuir o que é necessário fazer, os 600 reais que estão destinados às pessoas mais fragilizadas, não sabem como fazer com os salários, querem cortar salários nessa altura. Quer dizer, isso é um negócio insensato, entendeu? Porque se cortar salário, você vai agravar a crise, porque você vai estar cortando uma
um fluxo de demanda potencial. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vendo o que eles falaram, né? Acompanhar uma crise dessa, é preciso ter muita disponibilidade de se despir das suas pseudo-convicções, porque ninguém pode ter certeza nessa crise. Ninguém pode ter certeza. Tirando o Bolsonaro, ninguém pode ter certeza. Todos nós temos muitas dúvidas, mas nós sabemos que, na verdade, estamos diante de uma disrupção. Desculpe a palavra disrupção. E, na verdade, precisa ser acompanhada e não temos outro instrumento, não há outra forma de fazer isso, a não ser articular ações do Estado. Por exemplo, eu diria que era preciso montar, como o Getúlio montou, vou invocar o Getúlio, invocou em 42, quando o Brasil, na verdade, estava entrando na guerra pelo lado dos aliados, ele criou uma comissão, um comitê de mobilização nacional e entregou ao João Alberto. E ele começou a organizar a economia, porque vai precisar de uma forma de organização, mobilização restringida dos participantes do jogo, porque você tem que protegê-los e, ao mesmo tempo, ajudar a reconstituir por exemplo, né, a reconversão de algumas empresas para a produção de luvas ou para a produção de... Isso vai ter que fazer reconversão. Ou para a produção de respiradores, vai ter que fazer uma reconversão, como outros países estão fazendo. E nós estamos demorando muito. Por que os militares, eu vou falar, tenho 77 anos, eu posso falar isso, os militares, que, na verdade, estão aí para defender a pátria, podiam, na verdade, eles participar desses grupos de trabalho, ajudando a reconstituir esse tecido que está rompido, que é o tecido da produção, do financiamento, da formação da renda e do emprego. É isso que eu acho. Desculpe eu ter falado desse jeito. Foi ótimo, professor. Agradeço demais a contribuição. E agora eu vou passar aqui a palavra ao nosso querido Eduardo Fagnani, professor de Economia da Unicamp e um grande especialista na proteção social, na questão da proteção social no Brasil, um especialista em previdência, aliás, um guerreiro aí na luta em glória contra a reforma da Previdência, e seguramente também vai nos dar muitas luzes nesse momento tão sombrio. Por favor, meu querido Fagnani. Obrigado, Valim. Prazer estar aqui com o Beluso, com a Rosa e com o Lacerda. Eu não vou, depois de ouvir o Beluso, o Lacerda e a Rosa, eu não vou me aventurar no campo da macroeconomia. Mas eu queria trazer uma preocupação que eu tenho, que tem a ver com a extensão da crise sanitária e, por consequência, da crise econômica no Brasil. Eu não sou médico, eu não quero fazer alarmar, mas eu tenho uma intuição de que a crise no Brasil, a crise sanitária no Brasil vai ser mais longa, que vai colocar problemas mais graves ainda à economia e mostra que a insuficiência das medidas que têm sido adotadas até agora. A minha percepção é uma percepção, a gente está aqui em quarentena, não pode discutir com muita gente, mas é uma intuição, eu coloco para vocês aqui. Eu acho que nós estamos vivendo a primeira onda do coronavírus no Brasil, certo? É uma onda que pegou a classe A e B, né? Aquelas pessoas que viajaram para a Europa, para os Estados Unidos, que voltaram, etc., etc. Essas pessoas, uma grande parte delas, ficaram em casa, ficaram confinadas e certamente, para elas, essa medida correta vai surtir efeito. Nós vamos ter aí, provavelmente, acho que no final de abril, que vai ser uma loucura, você pode ter o tal do pico da curva. Mas eu tenho receio da segunda onda, tá certo? Que aí vai pegar a classe D e a classe E.
Tá claro? Essa é a minha preocupação. Os meios de comunicação, ultimamente, têm falado a preocupação que você tem 12 milhões de pessoas em favelas. Tá certo? Essa é uma classificação do IBGE, tá certo? Favela, para o IBGE, é quem mora em uma habitação de taipa, de madeira, é muito mais pelo material de construção. Na verdade, se você olhar os dados do IBGE, 95% das moradias são consideradas adequadas, porque são de boa qualidade, tem alvenaria, tá certo? Supostamente tem boa qualidade. Então, a maior parte das comunidades que tem no Brasil, como a Rocinha, como aqui em São Paulo, não são favelas, tá certo? Não são consideradas favelas, né? E quando você vai ver as condições habitacionais desses locais, né, os dados... eu estou querendo mostrar que a dificuldade de você fazer um confinamento. Só um dado: 27 milhões de pessoas moram em residências com mais de 3 pessoas por dormitório, certo? 27 milhões. Né? Você tem dados sobre a questão de água, tá certo? 76% dos domicílios do Brasil tem água. Certo? Quando você vai para a região norte, região nordeste, é menos que isso. Coleta de esgoto. Você tem 100 milhões só metade da população brasileira vive em casa com coleta de esgoto, tá certo? Outros 100 milhões não têm esgoto na sua residência. Uhum. Tá? Então, como é que você... E isso é na média nacional. Quando você pega esses dados por faixa de renda, né, ou por região do país, por exemplo, a questão sem esgotos, se eu não me engano, mais de 70% da região norte não tem coleta de esgoto, né, e mais de 60% no Nordeste. Quando você faz isso por faixa de renda, você também vai ver essa gravidade dessa situação. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: como é que você pode, na prática, fazer um isolamento, né, se você tem 27 milhões de pessoas que moram em residências com mais de 3 pessoas por cômodo? Como é que você pode pedir que as pessoas lavem a mão? Tá certo? Você tem 25% da população brasileira que não tem água em casa, tá certo? E por aí vai. Né? Então, trazer essa preocupação, posso estar falando uma bobagem, tá certo? Mas o que nós temos visto, pelo que nós estamos lendo, né, é que esse vírus ele é desigual, né? Ele afeta mais os países pobres em relação aos países ricos, né? E afeta mais as pessoas pobres ou de baixa renda em relação às pessoas de média e alta renda. Né? Saiu um dado agora que eu estava vendo nos Estados Unidos: você tem alguns estados americanos onde você tem 15% da população naquele estado é negra, mas a taxa de mortalidade 70% é negro, tá certo? Porque os negros são os mais pobres, né? Então, essa é a questão que eu coloco. Quer dizer, o Brasil, como nós sabemos, nós temos discutido isso nos últimos 20, 30 anos, quer dizer, a questão central do Brasil é a desigualdade. Nós somos, pelos critérios do Piketty, o país mais desigual do mundo do ponto de vista da renda. Mas as desigualdades estão em todas as partes. Né? Eu acabei de falar algumas aqui das condições habitacionais, mas nós podemos estender isso. Quer dizer, eu tenho dito que o Brasil, podemos estender para diversas faces da desigualdade brasileira. Né? Então, um pouco essa preocupação que eu trago para a reflexão dos meus colegas e para a sua reflexão, Valim, sobre a extensão da crise no Brasil. Né? Realmente eu acho que talvez a gente sofra muito, né, em função dessas características, desses fatos que eu estou apontando. Não sei se vocês concordam comigo, mas de qualquer maneira, isso vai ter impacto também sobre a economia nos próximos anos. Muito bem, Faiani.
De fato, a gente tem visto algumas análises apontando, talvez, vamos dizer assim, uma diferença entre as consequências no Brasil e no resto do mundo, justamente pelo fato vergonhoso de sermos campeões em desigualdade, né? Então, talvez isso agrave e muito as consequências no Brasil. A gente tinha previsto aqui vamos dizer assim, 3 rodadas, mas nessa primeira a gente já abordou muitos aspectos. Então, o que eu proporia? Nós já estamos aqui com mais de 30 minutos de transmissão, a gente fazer mais uma rodada, alguns já tocaram, vamos dizer assim, nas medidas que vêm sendo tomadas pelo governo, mas eu gostaria de talvez a gente se aprofundar um pouco mais nisso, nas medidas e no que cada um reputaria como medidas, vamos dizer assim, ideais, né, embora nesse cenário de profunda incerteza também, mas o que cada um reputaria como medidas importantes de serem tomadas pelo governo nesse momento. Aí eu começo pela professora Rosa, como tem gente que vai entrando no meio das transmissões, eu a apresento novamente, a professora Rosa Maria Marques, a professora titular de Economia da PUC de São Paulo. Professora Rosa, por favor. Ok. Eu vou fazer que nem os meus companheiros aqui. Todo mundo falou meio no tema que você solicitou e deu umas bordejadas em outros temas. Claro. Então, eu vou me dar o luxo de chamar atenção para uma coisa que eu esqueci de falar na primeira fala, tá? Que eu acho que ela é muito importante para a gente contextualizar o perigo que a gente está enfrentando. Vejam, essa é a primeira pandemia de verdade, né? Que ocorre sobre um capitalismo que está globalizado. 2 pandemias que lembramos, que é a gripe espanhola, o capitalismo, evidentemente, que estava internacionalizado e tal, mas não era globalizado. Hoje o capital está em todos os países, né? Ao estar globalizado, tem uma coisa que acho que o Lacerda tinha chamado a atenção, né? Que a fábrica, que seria a China, mais do que ser uma fábrica, houve uma divisão social do trabalho. Além da China, eu tenho que lembrar da Índia. Tá? Os insumos para medicamentos, 94% dos insumos são feitos na Índia. Então, quando a Índia faz uma parada muito mais rigorosa do que a nossa, nós temos um problema para fazer medicação aqui. Então, na verdade, o que houve? Houve uma globalização, uma divisão social do trabalho à la louca, como chamou o Lacerda, chamando a atenção para esse aspecto, né? E pior do que isso, numa situação como essa, você não está preparado para uma pandemia. Por quê? Porque, ao estar globalizado e extremamente dinâmico, com interconexões, qualquer interrupção não só uma parada ao nível local, que o Beluso estava chamando a atenção, né? que há uma necessidade de cuidar dessas conexões e recompor isso através do Estado, mas você tem isso colocado no plano nacional, e você não é com uma política industrial rápida que você faz as coisas. Tá? Então, eu queria chamar a atenção para isso, em primeiro lugar. Por isso que é mais grave, talvez, a crise. O segundo aspecto de ser grave a crise é que a primeira onda não esgota o problema. Existe a possibilidade de uma segunda onda, porque enquanto não houver vacina, você não supera o problema. Vejam que a quarentena, a única coisa que ela está impedindo está tentando ser feito é um rebaixamento da curva, é o tal do achatamento da curva, na perspectiva de que o sistema de saúde se habilite para um segundo momento, quando a demanda se colocar. E nesse plano, pessoal, eu acho que nós devemos fazer uma diferença, tá? O governo é uma coisa curiosa, né?
Um governo que fez uma emenda constitucional 95, congelando o orçamento por 20 anos. Um ministro da Saúde que era contra os mais médicos, contra o aborto, a favor dos planos de saúde, e falar do meu governador aqui, meu não, né? Porque eu não votei nele, mas o governador, não importa a cor deles, eles estão se confrontando com um problema que está fazendo eles irem para além deles mesmos. Ou seja, lixe-se a emenda constitucional 95. Tudo bem, fizeram uma PEC para casa emergencial e tal, mas, a rigor, o que você está vendo os estados no plano mundial, uns mais cedo, outros mais tarde, eles estão sendo empurrados, obrigados a assumir medidas. E aí nós temos que ver se essas medidas são adequadas ou não são adequadas. Eu diria o seguinte, não tem medida adequada para o tamanho da crise que vem. O que existe é a minimização do problema. Então, vejam o seguinte, nós, aqui no Brasil, nós estamos com essa ajuda emergencial de R$600, de 1.200 por família, né? Em 1 dia e meio, fora quem está no cadastro único, se habilitaram no aplicativo mais de 20 milhões de pessoas. Não é nada, pessoal, mas vai ser um respiro. Você sabe que vai pagar duas de 600 agora no mês de abril, né? Eu sempre insisto que nós, na classe média, nós intelectuais, a universidade, a gente acha que os tostões não valem, mas para quem não tem nada, vale muito, viu? Tá? É um auxílio, porque se tratam de trabalhadores precarizados, trabalhadores informais. Isso que o Edu estava falando, o pessoal que está na ponta da desigualdade, né? Foi feito alguma coisa. Não era isso que a gente propunha. Meu partido não propunha esse valor. Diga-se passagem, quem propôs esse valor foi o Bolsonaro. O Maia propunha 500, o primeiro governo propunha 200 e o pessoal propunha um salário mínimo. Não sei se você se recorda. Tá? Olha, para quem relutou durante décadas e décadas de conceder uma renda mínima, eu tenho que dizer, nós temos que nos agarrar nisso, porque não será por 3 meses. Essa tal de ajuda emergencial, ela veio para ficar, porque o tamanho da crise é tanto que não passa em 3 meses. Da mesma forma, as ajudas às médias, às pequenas empresas, tá? Elas são importantes. As negociações das dívidas com o Estado e ajuda para os estados. Essas são coisas impensáveis há 1 ano e meio atrás. Por exemplo, no governo Temer, quando os estados estavam falindo, o que se dizia e o que o Bolsonaro dizia. Então, estou querendo dizer o seguinte, que mesmo eles, os ultra-neoliberais, claro, não os loucos, tipo Olavo e o nosso presidente, né? Esses outros, eles são obrigados a entrar. E aí, eu acho que a gente tem que escrever mais, a gente tem que fazer mais atividade como essa para propor coisas em relação a determinados aspectos da economia. Mas no que se refere ao coronavírus, propriamente dito, eu queria dizer uma coisa muito interessante. O próprio Mandetta, veja só, aquele que eu tanto atacava, porque eu também sou da área da saúde, né, mas pelo lado do financiamento, fui presidente de uma associação da Abres, então acompanho um pouco, né? A gente tanto atacava o Mandetta porque é um privatista, porque estava destruindo o SUS e tal. Aonde ele vai se apoiar? No SUS, porque é no SUS que tem que se apoiar. 175 milhões de pessoas só tem o SUS, pessoal. E no atual momento, o SUS está ajudando o privado, não sei se você sabe. Claro que no segundo momento vai ser o contrário, né? Vai ser o contrário. Eu digo no primeiro momento, por quê? Porque pessoas de classe média, que em geral têm plano de saúde, então estão demandando junto ao privado, né? E muitas vezes esgota os leitos. Mas com todas as coisas atabaloadas, a gente vê uma que outra coisa caminhar. Não sei se vai ser suficiente. Hoje chegaram 40 toneladas de máscaras. Tá? Hoje foi firmado o primeiro contrato de reconversão de uma empresa que falava o Beluso aqui, tá? Reconversão para fazer os respiradores. O que me chamou a atenção é que o prazo de entrega, eles vão fazer mais de 6 mil
respiradores vai até agosto. Quer dizer que o próprio governo está prevendo a continuidade do problema para os próximos meses, pessoal. Tá? Governadores que a gente não daria um tostão tomaram atitudes e estão construindo hospitais de campanha, fora dizer as pessoas que estão ajudando, que estão fazendo máscaras, etc. Tá? Acho que não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente porque se eu parto do pressuposto do tamanho da demanda que existiu em outros países, mesmo que a gente acertasse tudo, e olha que o Brasil, a quarentena começou com bastante antecedência, hein, em relação a outros países. Quem realmente fez a quarentena com mais antecedência foi a Argentina. Eles ganharam da gente, estão ganhando por enquanto, né? Mas mesmo que a gente faça tudo certo, mesmo que se o Ministério da Saúde tivesse fazendo um planejamento ok, tudo concatenado com as secretarias do Estado e dos municípios, mesmo assim, o sistema vai colapsar. E aí, me desculpe, é pobre e rico que vai morrer. O Edu tem razão que a contaminação é mais fácil, tá? Nos meios onde há uma conglomeração de pessoas, mas a morte depende do equipamento, tá? E aí vai morrer o que morrer. E vai ter que ser a escolha de Sofia, tal como foi na Itália. Os mais velhos vão ser preteridos nessa brincadeira. Tá? Acho que eu já falei mais do que teus 5 minutos que tu tinha me dado, né? Desculpe. Tá ótimo, professora. Te agradeço muito. E agora eu passo a palavra ao professor Antônio Corrêa de Lacerda, que eu vou fazer isso com todos, que é renovar aqui a apresentação, a qualificação para os que chegaram depois. Então, o professor Antônio Corrêa de Lacerda é diretor da Faculdade de Economia da PUC de São Paulo e presidente do Conselho Federal de Economia. Professor, por favor. Muito bem. A partir, né, do cenário de crise, o que competiria avaliar as políticas econômicas, né, que estão sendo adotadas mundo afora e particularmente no Brasil. Então, os estados nacionais, de uma forma geral, entraram com pacotes, né, de dispêndio fiscal, de injeção de dinheiro na economia para reverter ou amenizar o efeito da crise. E isso, a exemplo do que ocorrera também lá em 2008, 2009, 2010, depois, um pouco mais tarde, também na própria Europa, né? É um aprendizado que decorre dos anos dramáticos da já citada aqui crise dos anos 30 do século passado, né? Em que, num primeiro momento, se optou em deixar quebrar para ver como fica, e o problema é que a crise foi muito mais pronunciada do que se imaginava anteriormente. E para fazer isso, quer dizer, injetar recursos, é preciso romper um velho dogma, né, que particularmente no Brasil, ele vinha sendo repetido à exaustão. Para ficar no período mais recente, desde o senhor Joaquim Levy, então ministro da Fazenda do segundo governo Dilma, mas principalmente por Meirelles, ministro do Temer, e de uma forma mais escancarada por Guedes no governo Bolsonaro, que é a ideia do ajuste fiscal a qualquer preço, né? É a ideia que o corte de gastos, seja ele qual fosse, geraria um clima de retomada da confiança e que essa confiança traria de volta o crescimento, né? Então, esse dogma foi repetido à exaustão, não só pelos membros do governo, mas por economistas, sejam de cunho teórico mais ortodoxo ou aqueles mais associados ao mercado financeiro, né? E com grande reflexo na mídia, né? Então, os repetidores, né, da mídia, diuturnamente traziam essa mensagem de que o orçamento público se equipara ao orçamento doméstico e, num período de crise, é preciso cortar os gastos. Ora, esse é o primeiro grande conflito que uma equipe econômica como a brasileira enfrenta
ao ter que se contrapor a uma crise econômica. Como assim? Se a equipe que, primeiro, acredita que é o ajuste fiscal que traz a confiança para a retomada da economia e, portanto, amenizar a crise. 2, que o setor privado é que é o novo protagonista. 3, que solapou a capacidade de financiamento dos bancos públicos. Né? 4, que, a exemplo de governos anteriores, amenizou, reduziu e restringiu as verbas, especialmente para a saúde. E é a saúde que é o primeiro setor que tem que dar resposta na crise. Se a gente vai para um aspecto mais amplo da gestão da política econômica, o que Guedes e companhia fizeram? Bom, criaram um super ministério agregando 4 pastas de antigos 4 outros ministérios, né, que são a Fazenda, o antigo Ministério da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e Comércio Exterior e do Emprego e Trabalho. Né? Então, obviamente, essa junção, o que num primeiro momento alguns incautos compraram como um fortalecimento da capacidade de gestão da política econômica, na verdade, se transformou numa enorme restrição. Porque quem é que pensa a estrutura industrial brasileira e estabelece um diálogo? Você não tem mais ministério. Né? Claro, você tem lá secretarias, mas até que ponto você consegue, num único ministério, conduzir esse processo? Então, há um conflito de ordem ideológica, teórica, da visão do papel do Estado no processo. E, segundo, há um manejo de gestão que é muito limitado, não é? Porque lembrar que os preceitos defendidos por Guedes, baseados em Chicago, nem Chicago mais os defende, né? Porque Chicago anos 70 e 80, né? Que ele traz para baila. A esse ponto, para mim, um fim de semana, acho que foi o passado ou retrasado, quer dizer, no auge da crise econômica, a que se dedica o ministro da Economia, todo-poderoso ministro da Economia, a fazer reuniões como essa que nós estamos fazendo, mas não é com setores representativos da sociedade brasileira, né? Com uma corretora, né? Falando para o mercado financeiro. Tem que falar com o mercado financeiro? É óbvio que tem, né? Mas o problema é que esse pessoal superestima o papel dos agentes financeiros, né? E dentro da cabeça dele financiarizada, é por aí que você resolve crise econômica. E nada disso que Rosa, Fanhani, Beluso falaram, do problema das empresas, do problema das pessoas, do acesso ao crédito, do acesso à renda, acabam entrando na pauta, porque esse é um mundo que não lhes pertence. O mundo deles é o da Faria Lima, o mundo deles é outro mundo. Né? A ponto de eu até fazer aqui uma brincadeira com a minha amiga Rosa, né, que ela estava destacando o enorme impacto dos R$600, né, para as pessoas. De fato é. Mas a gente, né, Rosa, tem que até tomar cuidado em falar isso, porque daqui a pouco vai ter monetarista aí defendendo a subida de juros, né, e restrição de crédito devido ao efeito da demanda. Né? Porque o Brasil é um país tão paradoxal que eu não me surpreenderia se nós tivéssemos essa situação. Mas então, quer dizer, piadas à parte, o que os meus colegas ressaltaram, e que eu assino embaixo, quer dizer, na verdade, você tem um esforço que é significativo, porém, ainda muito aquém do necessário. Né? Outro dia, eu tive a oportunidade de falar numa matéria do Valor Econômico, e a discussão é se o governo haveria se reconvertido ao keynesianismo, né, pela intervenção do Estado da economia. E eu fiz uma piada que eu achei que era em off, mas acabou a frase saindo na matéria, né, que eu disse que provavelmente Keynes não assinaria as medidas do governo brasileiro porque se envergonharia dada a sua timidez. Né? Mas isso é, de novo, para terminar num clima um pouco mais de humor, num quadro tão trágico como o que a gente está vivendo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agora eu passo a palavra ao nosso querido professor Luiz Gonzaga Beluso.
Eu não posso falar aqui, repetir que ele é o nosso mestre, senão seria divertido aqui. Vamos lá, professor, por favor. Eu queria retomar algumas questões que foram colocadas com muita propriedade, né? A primeira é da natureza realmente global da crise, né? Ela revela as construções e as desconstruções da globalização. Então, não só o Brasil, os Estados Unidos, muitos países europeus estão, na verdade, desprovidos de condições de enfrentar a crise do ponto de vista da oferta de certos bens, de certos produtos, de certos insumos que são necessários para enfrentar a crise. Porque, na verdade, a globalização fez o seguinte, ela redistribuiu, digamos, de forma a praticamente anular o espaço onde as pessoas moram e vivem, onde elas sobrevivem, né? Acelerar o tempo e apagar o espaço, do ponto de vista concreto. Porque, na verdade, onde é que funcionam as cadeias produtivas? Funcionam em toda parte e em nenhuma. Então, essa situação, na verdade, chamou a atenção, por exemplo, do FMI. Eu fui acostumado a fazer a crítica do FMI, né? Aliás, eu admirava o projeto do Keynes para o FMI original, não foi seguido, mas o papel que ele teve nas crises. Atualmente, a diretora executiva do FMI está preocupadíssima com a situação dos países ditos em desenvolvimento, mais frágeis, emergentes, etc. Porque a globalização também os tornou vítimas prováveis de saída de capital. É só observar o que está acontecendo no Brasil. Então, quando eu vejo as pessoas falarem, não, nós precisamos, alguns concordam, vamos fazer uma intervenção do Estado muito firme para segurar a atividade econômica aqui dentro do possível, garantir a sobrevivência das pessoas. Então, você tem que botar grana no bolso dos trabalhadores, sobretudo dos mais frágeis, mas de todos, e proteger as empresas e, na verdade, fazer com que os bancos operem de uma maneira mais efetiva para atender o crédito. Isso tudo sob a supervisão do Banco Central. Eu ouço isso o tempo inteiro. Agora, é preciso também, nesse momento, já que é a sugestão de política econômica, que pouca gente fala, por causa das circunstâncias da globalização financeira, dos efeitos, é que nós precisamos fazer controle de capitais, sim. Porque, senão, à medida em que o Brasil vai tomando as atitudes para sustentar a demanda e reconstituir a oferta, a turma da grana vai embora. Vai começar a sair, atraída, inclusive, por esse fenômeno que o Lacerda apontou muito bem, pela valorização do dólar. Então, na medida em que o real se desvaloriza, as posições, eu estava vendo hoje, as posições compradas em dólar no mercado de derivativos estão em 61.700 contratos. Ou seja, está todo mundo preparado para se mandar. Então, eu diria que isso demonstra, na verdade, a fragilidade da forma de funcionamento do capitalismo, mesmo antes da crise. Porque eu vejo muita gente dizendo o seguinte, olha, vamos tomar essas medidas, mas depois tudo tem que voltar a ser como antes. Como assim? Como é que era antes? Era muito bom? Era muito bom com o trabalho precário? Era muito bom com, na verdade, a taxa de investimento nos calcanhares, sobretudo no Brasil, mas também em outros países? Era muito bom com essa assimetria nas relações de intercâmbio entre China, Estados Unidos, Brasil, etc. Era muito bom. Quer dizer, era uma coisa devastadoramente ruim. Então, a gente precisa ter claro, porque eu já tenho, como disse o nosso querido Lacerda, o pessoal do mercado quer fazer, tá bom, a gente topa esse negócio, esse keynesianismo meio envergonhado e, na verdade, intransponível, e aí, de quando voltar ao normal, a gente volta tudo, né? A bolsa, o capital financeiro inflando os valores, as pessoas perdendo o emprego, trabalhando de maneira precária, sem garantia nenhuma, o sistema de previdência totalmente avacalhados. Aqui, o sistema tributário tão regressivo, desfavorável a quem tem menos, né, e favorável a quem tem mais.
Então, eu li, eu espero que todos leiam, já que não vão achar que eu sou um cara meio de outro lado, e sou mesmo, leiam o editorial de anteontem do Financial Times. Será que o Financial Times é comunista? O Financial Times fez um editorial falando não dá para continuar como era. Era muito ruim, porque era muito ruim para as pessoas. Então, para voltar a essa questão, o que aconteceu com a economia, com o pensamento econômico, é que ele se tornou tão abstrato que ele se afastou da vida das pessoas concretas, completamente. Eu escrevi um artigo, desculpa eu fazer propaganda no Valor outro dia, para falar de um conceito de produto potencial, que é uma construção inobservável. E, a partir dessa construção, estou simplificando, os bancos centrais tomam decisão. O presidente do Banco Central da Inglaterra, um gaiato, disse o seguinte, um gaiato, o que disse ele? Que não pode fazer financiamento monetário, porque isso, na verdade, afeta o produto potencial e pode gerar hiperinflação. Eu falei, não dá, é para se jogar do 10º andar. Numa situação como essa, em que você está com uma brutal deflação, uma queda de renda e do produto, o sujeito vem com essa. Eu, na verdade, digo o seguinte, crise é uma coisa que suscita o que é pior, o que é de pior e melhor nas pessoas. As pessoas que estão preocupadas com os homens concretos têm que salvaguardar sua vida, têm que salvaguardar sua renda, têm que salvaguardar sua confiança deles na vida e o seu emprego. É isso que eu tinha a dizer. Maravilha, professor. Muitíssimo obrigado. Confesso que estou muito satisfeito, muito feliz. Não esperava outra coisa, mas o nível da discussão altíssimo. Estamos aqui também com uma belíssima audiência. E, na verdade, a única coisa que eu prometo é que eu vou incomodá-los novamente, porque a gente vai ter que renovar essa discussão em breve, até porque o cenário é muito dinâmico. E eu espero contar novamente com a boa vontade de vocês. Mas vamos lá, Fanhani. Vamos agora. O Fanhani vai fechar o nosso debate. Eu apresento novamente. O Fanhani é professor de economia da Unicamp e um grande especialista na questão da proteção social no Brasil. Por favor, Fanhani. Muito bem. Olha só, antes de falar o que tem que fazer, eu queria dizer o que não tem que fazer. Tá certo? Hoje, o Congresso está analisando 2 medidas que não têm que ser feitas. A primeira é a MP 905, tá certo? Que cria a carteira verde e amarela. Tá certo? Que a carteira verde e amarela, vocês sabem, é um contrato de trabalho para os jovens, né, que não tem contribuição patronal para a Previdência, para o FGTS, não tem férias, não tem 13º, não tem coisa nenhuma. Tá certo? E quem financia a perda de contribuição patronal para a Seguridade Social, para a Previdência, é o seguro-desemprego. Tá certo? Então, isso está sendo hoje, faz parte da agenda do Congresso. Né? A gente está falando de uma crise com a gravidade com que todos ressaltaram que ela tem aqui no Brasil, e o Congresso hoje está discutindo isso. Eu espero que eles tenham bom senso de não fazer isso. E outro é o Plano Mansueto, que é um programa para renegociar as dívidas do Estado, mas que tinha sido pensado há um tempo atrás, antes da crise, né? Hoje em dia você tem que pensar outra coisa. Então, só para dar 2 exemplos do que está acontecendo hoje no Congresso, tá certo? O que tem que fazer, além de tudo que já foi dito, quer dizer, tanto o Lacerda, Beluso já destacaram as ações do ponto de vista fiscal, do ponto de vista monetário, que são as questões mais urgentes hoje para serem feitas. A Rosa destacou as medidas na questão da renda das pessoas mais desfavorecidas no mercado de trabalho. Né? Além de tudo isso, eu acho que você tem uma coisa que é emergencial, que tem que ser feita, que você tem que fazer rapidamente um plano para o financiamento dos governos estaduais e municipais. Para quê? Para enfrentar a crise da saúde.
Por quê? Porque o SUS, como vocês sabem, ele é baseado na ideia da cooperação federativa. Os 3 níveis de governo participam, mas a responsabilidade concreta está com estados e municípios, especialmente os municípios maiores, tá certo? Quer dizer, toda a bucha está com eles, tá certo? E até agora o governo federal liberou uma verba muito pequena para eles, e as necessidades são enormes, né? E eles, com a paralisia econômica, eles estão perdendo a receita, o ICMS, a maior parte da receita dos governos estaduais vem do ICMS, eles estão perdendo receita. Então, tem um aumento enorme de demanda para ampliação dos equipamentos de saúde, que já estão chegando ao limite, tá certo? E, ao mesmo tempo, tem uma perda de receita. Então, do ponto de vista emergencial, né, você tem que ter um plano, um repasse maior do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação do município, alguma coisa que compense essa perda de receita e a necessidade de ter que enfrentar, ter gasto para enfrentar essa crise, né? A médio prazo, não é agora, tá certo? Mas a médio prazo nós temos que pensar na tributação, tá certo? Não é possível, tá certo? Porque essa crise, como nós estamos falando, não termina em 2020, continua em 2021, né? E provavelmente posteriormente. Então, nós precisamos recompor a capacidade de financiamento do Estado, né? E uma das formas de fazer isso é pela tributação. Nós temos que corrigir essa anomalia da tributação brasileira, né, que não tributa nem renda nem patrimônio, e tributa basicamente o consumo, né? Junto com uma série de entidades, nós escrevemos um documento chamado Tributar os Ricos para Enfrentar a Crise. Tá certo? É possível, segundo esse estudo, nós estimamos que é possível você ampliar em 270 bilhões a capacidade, as receitas tributárias, não é? Taxando os mais ricos, não é? Isso é possível fazer, não é? É evidente que não dá, isso não está na agenda agora, não está na agenda agora, mas tem que entrar na agenda para 2021. Agora, para começar a valer em 2021, tem que ser aprovado esse ano, nós temos até dezembro para fazer isso. Então, esse é o segundo ponto que eu destaco, que é importante. E também, a médio prazo, nós vamos ter que reestruturar o Estado Social brasileiro, tá certo? Eu acho que essa crise acaba deixando bastante evidente a importância do sistema de proteção social. Eu lembro que o discurso do presidente da França, né, que disse que, olha, essa crise mostra que nosso estado de bem-estar social não é um custo, mas é um valor, né, porque sem ele as nossas condições seriam terríveis, mais terríveis do que já são, tá certo? Então, todo o esforço que eu acho que deve haver, é evidente que isso é uma luta política, é claro que isso estou colocando no horizonte, tá certo? Nós temos que refundar, reestruturar o Estado Social, acabar com essas medidas fiscalistas, teto do gasto e uma série de outras medidas, a reforma trabalhista que foi feita, a destruição da Seguridade Social. Nós temos que refundar, temos que reestruturar. Essa é uma tarefa política para médio prazo. E, por último, não me estendendo mais, né, mas eu deixaria aqui, pelo que o Beluso, a Rosa e o Lacerda falaram, quer dizer, no pós-crise, é impossível, acho eu que é impossível enfrentar a pós-crise com essa arquitetura institucional do tripé macroeconômico. Tá certo? Isso, para mim, tem que pensar no futuro. Isso é impossível gerenciar o pós-crise com esse tripé econômico. Tá certo? O Beluso dizia, há um tempo atrás, ele escreveu um artigo dizendo o seguinte: antigamente as ideias no Brasil chegavam de navio, agora elas chegam de carro de boi. Tá certo? Porque ninguém mais faz o tripé econômico com essa forma tão inflexível como é feita no Brasil. Nenhum país mais do mundo faz isso. E nós continuamos cada vez mais com os mesmos parâmetros, né? Eu me lembro que, na época do impeachment da Dilma, o senador Lindenberg, escreveu um artigo interessante, quer dizer, que
algo do tipo assim, olha, se Keynes morasse no Brasil, se o Keynes fosse ministro da Economia, ele estava preso, tá certo? Porque você tem uma ossatura institucional que impede qualquer política fiscal, qualquer política monetária, né, que criminaliza, né, qualquer medida desse tipo. Então, é impossível enfrentar o pós-crise com essa arquitetura institucional. Muito bem. Faiani, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Nós já vamos aqui ultrapassando 1 hora de transmissão. Como eu disse, tivemos uma audiência espetacular e também chegaram muitas perguntas. Infelizmente, a gente não tem como dar conta de tudo isso. E eu só gostaria de renovar os meus sinceros agradecimentos a todos vocês e dizer também do meu orgulho na qualidade de editor, de ter a honra que é publicar os trabalhos de vocês. Os 4 têm trabalhos importantíssimos publicados na editora Contracorrente e é, para mim, também um motivo de grande satisfação ter, vamos dizer assim, na Contracorrente, o que a gente tem de mais qualificado em termos de pensamento econômico no Brasil. Então, deixo aqui meus agradecimentos, agradeço a todos que nos acompanharam e, infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso papo por aqui. Tá bom? Eu agradeço a todos e até breve, até uma próxima. Obrigado.